assim um bocado de briga comigo, com o Senhor, não sei com quem, porque parecia que me faltava o que dizer a vocês hoje. Mas havia uma frase que estava ecoando dentro de mim que o caminho era o carreiro para nós podermos caminhar neste sentido. Caminhar no sentido que Deus tem para cada um de nós. E eu estava dizendo, Deus, eu preciso pregar mais sobre milagres, o power de Deus sobre a nossa vida. Eu preciso pregar coisas, porque ultimamente tenho falado muito de caráter, muito de interior, coisas que nos irritam um bocado, que a gente falha tanto, não é? Alguém aqui falha? Quantos homens e mulheres, crianças e jovens que vão falhando? Há aqui alguém? Pronto, pelos vistos sou só eu. Alguém aqui falha? Ei, isso também é demais. Já agora todos os minutos. Infelizmente todos falhamos, não é? E eu partilhava e estava eu a pensar, porque a gente quer muito que todos sejam melhores, não é? A gente tem uma capacidade incrível de ver o defeito dos outros. Vocês concordam comigo? É uma coisa inata que está em nós. O espírito da observação, em que nos outros encontramos o defeito e esquecemos de olhar para o nosso. É incrível que, se nós olhássemos para a história da humanidade, sempre encontramos que o culpado é os outros. Sempre. Dificilmente você vê uma pessoa a fazer-se ou a considerar-se culpada. Até aquele que se considera culpado muitas vezes diz assim: eu assumo a culpa, mas não fui só eu o culpado. Mas foi fruto de uma série de circunstâncias. Sempre gostamos de justificar o nosso erro. É mentira. Há pessoas que até conseguem pedir desculpa ou perdão, não é? Que são coisas diferentes. Mas sempre considerando que não é totalmente culpa dele. É ou não é? Sempre gostamos de olhar para os outros e encontrar nos outros a culpa do nosso insucesso e a culpa do nosso fracasso, a culpa das nossas situações. E sempre temos uma atitude de querer mudar os outros. Alguém aqui já passou por isso? Você quer mudar os seus filhos, não quer? Eu quero que a igreja seja como eu gostaria que fosse. Só que às vezes não é fácil. E é interessante porque nós, muitas vezes, esse sentimento de querer que os outros mudem, por exemplo, nos casais, eu não consigo mudar a minha mulher, ela é muito difícil de mudar, é uma situação horrível. Eu já tentei, já lutei, já fiz guerra espiritual, já jejuei com picanha, inclusive, não consegui. Não consigo mudá-la. Não consigo mudá-la e é absurdo, não é? Porque a gente considera... Ela ontem fez-me uma pergunta e eu dei-lhe uma resposta que ela ficou um bocadinho chateada, não é? Foi complicado. Pois, eu nem devia ter dito nada. Ela perguntou-me qual era a mulher que, para mim, marcou a minha vida. E eu disse, a irmã Marta. Ela queria que eu dissesse que era ela, não é? A irmã Marta. Sério, a irmã Marta. Aquela que já morreu. Foi a mulher que mais marcou a minha vida. Não foi a minha mãezinha, não foi... Ninguém foi, porque ela marcou-me de uma forma espiritual e marcou a minha vida de uma maneira, quando eu tinha 10, 12 anos, 11 anos, que foi qualquer coisa de incrível. Porquê? Porque ela orava pelas pessoas, ela chorava pelas pessoas. Eu tinha horas de oração de joelhos que hoje não faço, eu fazia com ela. Horas a orar, ela tinha uma lista de oração diária e punha-me a mim, à neta dela, e mais um outro rapazinho,
a orarmos juntos de joelhos no quarto, na casa, ou no quarto ou na sala da costura dela. E houve coisas que me marcaram profundamente e talvez foram chave para eu estar hoje com o Senhor. A minha mulher tem-me marcado noites fantásticas, almoços maravilhosos, passeios incríveis e discussões maravilhosas, discussões tremendas. Não é? E depois eu, para irritar ainda mais, para mim é Maria. Da Bíblia é a Mariazinha, a mãezinha do Senhor Jesus. Não é? Porque ela vai falar de mulheres, não sei que dia aí. Vai falar de mulheres. E a gente aqui vai fazer o dia do pai no dia 12, não é? É 19. É assim, eu ando com as trocas. Porque nós temos como alvo na nossa vida mudar os outros. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Mudar os outros. E a mudança que queremos ver nos outros, eu quero vos dizer, primeiro começa em nós. O exemplo tem que vir de cima. O pai tem que ser exemplo ao filho ou à mãe. O pastor tem que ser exemplo para a igreja. Pode dizer amém? O patrão deve ser exemplo para os seus funcionários. E como cristãos, nós aqui temos que ser o exemplo máximo do mundo. Fomos chamados para ser exemplo. Há uma frase de Sócrates que eu gosto muito. Penso que muitos, se calhar, que já leram, já ficaram satisfeitos com ela. E muitas vezes nós não damos o devido valor aos nossos filósofos. Porque a filosofia briga um bocado com a religião, às vezes, mas ela também tem muita razão e muita coisa. E hoje a filosofia moderna, ela está alicerçada na filosofia clássica e a pós-clássica e a moderna. Enfim, ao longo da história a filosofia se tem desenvolvido. Mas Sócrates, que nunca escreveu nada à semelhança de Jesus, que também teve 12 discípulos à semelhança de Jesus, não é? E os seus discípulos, especialmente Platão, que mais escreveu sobre ele disse esta frase que eu quero trazer para hoje como base da nossa meditação. Hoje é a Epístola de Sócrates que vamos ler. Abra a Epístola de Sócrates, não é? Escrita por Sócrates à igreja da Icíria. E diz assim Sócrates: tenta mover o mundo. O primeiro passo será mover-se a si mesmo. Tente mover o mundo. E o primeiro passo será mover-se a si mesmo. É importante. Diga lá para o chefe aí ao seu lado, ou a chefa, tenta mudar-me, mas o primeiro passo é mudares tu. Espero que seja a tua mulher ou os teus filhos, não é? Não é? Que a gente gosta de querer mudar os outros, não é? E muitas vezes nós queremos mudar os outros, mas não queremos mudar nós. Queremos que os outros sejam perfeitos, mas nós não queremos sê-lo. Queremos que os outros sejam corretos nas suas contas e nós não somos corretos nas contas. Queremos que os outros façam um trabalho excelente para nós e nós para os outros não queremos fazer um trabalho excelente. Queremos receber um bom salário, mas os outros, quando vão trabalhar para ti, têm que ganhar abaixo do normal. E isso não é correto. Por isso que Sócrates entendia, tente mover o mundo, mas primeiro terá que se mover a si mesmo. E o apóstolo querido e amigo, pastor, apóstolo, sei lá o quê, maravilhoso pastor César Castelhanos, ele tinha uma frase que eu já repeti muitas vezes aqui, não é? Quando tu mudas, tudo ao teu redor muda. E nós temos que entender que o princípio do cristianismo passa por começar em nós e não nos outros. E nós temos aqui estudado no A+, no curso A+, na primeira lição, foi quarta passada, não é? Que nós temos que aprender com um único, duplo sentido. Eu aprendo para viver e para ensinar. Se eu só recebo e não partilho, eu estou sendo egoísta. Porque se eu mudo, ao meu redor muda. Se eu aprendo, eu tenho como alvo ensinar. Amém? Se eu sou, eu talvez consiga influenciar outros a serem. Porque nós somos influenciados
mas nós também somos influenciadores. Nós temos uma fraqueza. A nossa influência é sempre mais fácil se for para o lado errado. Agora, influenciar para o lado certo é mais difícil. Porque é necessário, primeiro, eu ser exemplo, para depois levar pessoas a tornar a ser exemplo. Porque não é fácil ser exemplo. É mais fácil descarregar, por exemplo, numa discussão, dizer uns disparates, pagar com a mesma moeda, ofender com a mesma moeda, do que dar um troco de amor, de resposta. E nós na sexta partilhámos aqui sobre o que a Bíblia diz que temos que vingar, não é? A mentira, a desobediência, melhor dito, com a obediência. A Bíblia manda-nos ser vingadores, vingando a desobediência com a obediência. Então nós nesta manhã, nós temos como princípio, primeiro, gostamos de ser honrados. Eu gosto de ser honrado. Alguém gosta de ser desonrado? Alguém gosta de ser maltratado? Alguém gosta de ser humilhado? Não gosta. Não gosta. Ninguém gosta. E Jesus declarou isso de muitas formas. Eu não sei se vocês sabem, mas aquilo que Sócrates disse, Jesus passou o seu tempo a ensinar. Porque Jesus não só, ele pôde ser exemplo, ele pôde apresentar o que é ser alguém que é perfeito. Jesus trouxe ao mundo uma mensagem de esperança, mas trouxe de uma forma personificada. Nós tínhamos a mensagem de Deus no Antigo Testamento era transmitida por profetas, era transmitida por homens que falhavam, por homens que tinham erros, mas a mensagem que Jesus trouxe foi de alguém que foi perfeito e nunca falhou. E ele disse para nós fazermos como ele fez. E nós temos que entender quando a Bíblia diz de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a ordem de Deus não é sermos semelhantes a Jesus, mas é sermos iguais, lutarmos por isso. Por isso que a Bíblia diz para nós sermos, não é, imitadores de Deus como filhos amados. A Bíblia diz que a nossa missão é alcançar a varão perfeito. Não é imperfeito, é perfeito. E como nós aprendemos que todos falhamos, e a Bíblia própria diz que não há um justo nenhum sequer, e quem diz que não peca não há verdade em si, nós aprendemos como cristãos, e isto tornou-se algo cultural no seio cristão, aprendemos que falhar é normal e aprendemos que as falhinhas também não são para nós levarmos muito em conta por quem é que é perfeito nesta vida. Quando nós devemos viver no nosso interior, no nosso coração, uma luta permanente contra o pecado. A nossa missão é lutar contra o pecado. A nossa missão é lutar contra tudo o que está errado em nós e que muitas vezes sai de nós. Porque muitas vezes nós não só erramos, como levamos os outros a errar. Jesus nos ensinou que realmente, lá em Mateus 7,12, ele dizia aos seus discípulos, portanto, tudo quanto vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Note que Jesus disse, não há dúvida que realmente nós gostaríamos de ser honrados, nós queremos ser honrados, e há uma coisa que eu estou numa guerra nesta casa, que é a luta pela busca da honra. Diga para quem está ao seu lado, não busques a honra. A Bíblia diz que quem busca a honra não a merece. Diz ou não diz, irmãos? Alguém concorda comigo? A quem busca a honra não a merece. A honra não se busca, a honra não se reivindica, a honra não se faz guerra para a ter, a honra não se procura, a honra adquire-se pelo exemplo. E eu tenho vivido esta luta
porque está estabelecido um princípio que não é bom, de que temos que viver a ser honrados. Uma das coisas que as comunidades evangélicas criaram foi que nós, na comunidade, temos uma sede de reconhecimento, de valorização pessoal, onde todos queremos que nos aplaudam. Há o vício do aplauso. Eu agora disse, se disser uma verdade muito linda, algo que mexa connosco, nós vamos aplaudir, eu sou o primeiro a aplaudir, mas esse aplauso não pode ser para mim. Esse aplauso é para a verdade, esse aplauso é para Cristo. Só que quando se aplaude, nós sentimos-nos honrados e valorizados. E esse ego, essa necessidade de reconhecimento pessoal, Jesus mandou abaixo dizendo que a honra, ela se adquire de uma forma contrária. Isto é, tu um dia achas que vais ser honrado, para de procurar honra e passa a honrar. Honra, não busques honra. Eu não tenho por hábito, e tenho até falha com isso, de elogiar muito os irmãos na casa do Senhor. Também não procuro que o façam a mim. O apóstolo Paulo dizia, vós sois a validação do meu ministério. Porque, irmãos, nós temos que entender, a honra não é falta de respeito. O não ser honrado não é faltar ao respeito. Que a gente acha que é uma falta de respeito, a pessoa... o pastor devia de honrar mais A, B e C, a igreja devia isto ou aquilo, mas eu quero-vos dizer, irmãos, que os maiores exemplos que nós temos de honra da parte do nosso Deus são com pessoas que não tinham qualquer necessidade de ser honradas, porque parece que até quase nem mereciam. Há uma mulher idosa que deu 2 moedas que não merecia tanta honra e foi a mais honrada. Ninguém lhe dava 5 tostões por ela. Era viúva. E ela ofereceu ao Senhor tudo o que ela tinha. E isto foi honrada de tal maneira que ficou mencionado na Bíblia. Não porque ela deu muito dinheiro, não porque ela procurou a honra, mas porque ela tinha uma atitude de tanta gratidão a Deus que ela quis dar o que tinha, que era muito pouco. Ao contrário dela, havia um jovem que a Bíblia chama de mancebo de qualidades. Esse jovem, aproximou-se de Jesus com pompa e circunstância, com alguém de intelecto superior, alguém que tinha uma atitude perante a sociedade honrosa, porque ajudava os pobres, honrava pai e mãe, cumpria os mandamentos, alguns, naturalmente ele dizia todos, mas acreditamos que o pior de tudo ele não cumpria, está na Bíblia. E quando ele buscou Jesus, ele buscou de Jesus encontrar alguma honra, algum privilégio, e dizia, bom mestre, que bem eu farei para herdar a vida eterna. Como que se faltasse alguma coisa, uma esmola, quem sabe. E Jesus disse, porque me chamas bom? Tu ainda não viste bem quem eu sou? Só há um que é bom, e esse é Deus. E ele disse, então, jovem, tu cumpres os mandamentos? Tu cumpres? Meu Senhor Jesus, meu mestre, desde que nasci. Honro pai e mãe, faço tudo isso. Ok. Diz a Bíblia que Jesus o amou, mas que lhe disse, falta-te uma coisa. Vende tudo o que tens e dá-o aos pobres e segue-me. Muita gente levou este texto para aniquilar o seu património, que como que se Deus tivesse alguma coisa contra tu construís património, seres uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Deus não tem nada contra isso. O que Deus tem é que tenhas o teu coração nisso. Porque onde tiver o teu coração, aí está o teu tesouro. E o teu tesouro tem que estar em Jesus. Pode dizer amém? E é interessante, irmão, que este jovem saiu triste.
Porque ele buscava uma honra que não a teve. A viúva buscou uma honra que não sabe que a teve. Você acha que Jesus chamou a viúva para falar com ele? Que a Bíblia relata, não chamou. Mas uma coisa eu sei, ela está na Bíblia. Ela foi honrada. Ela foi elevada a um alto nível. Porque ela honrou Deus acima de todas as coisas. Nós temos que, como igreja, nos dias que estamos a viver, anular do nosso coração todo o espírito de honra. Desejarmos honra para nós. Devemos anular do nosso coração qualquer pretensionismo. Porque se nós queremos que Deus faça algo grandioso em nós ou através de nós, nós precisamos de compreender que tem que ser Deus em nós e não nós em Deus. Ok? É Deus em nós. Porque Ele quer habitar o nosso coração. E Ele não quer habitar num coração que busca a honra para Ele. Note que a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória a outrem. E um dos problemas hoje, irmãos, é que nós temos visto Deus a levantar homens, eu acredito piamente, e que mais tarde esses homens, devido à fama, devido ao poder, devido à honra, porque a Bíblia diz que o homem é provado pelos louvores. Sabia disso? Eu não tenho nada contra que os irmãos se honrem uns aos outros. Mas a honra, quando ela não é na intenção certa, ela é doentia, ela é venenosa, ela destrói. Se alguém te dá um presente com uma intenção errada, você está vendido àquela pessoa. A igreja não é um lugar dessas coisas. A política não devia ser dessas coisas. O mundo devia ser vivido na base da construção do nosso, através daquilo que é o nosso valor. Eu trabalhei, ganhei. Eu fiz, adquiri. Eu mereço, eu estudei, por isso eu sei. E isso não me deve levar a um pedestral mais alto que ninguém. Mas eu não devo ocupar um espaço fruto de cunhas. Fruto porque alguém pagou para isso. O mundo não devia ser assim. Nós não devíamos viver nessa perspectiva. Eu vou-me aproximar de A ou B, porque aquele A ou B vai-me dar algum resultado. Vou obter algum lucro. O Evangelho não é assim, irmão. O Evangelho é darmos sem pedirmos. O Evangelho é servirmos aos outros. E quando Jesus disse, aquilo que queres que os homens te façam, fazei vós a eles. Porque esta é a lei. Isto é os princípios de Deus e isto é o que os profetas transmitiram e vocês não quiseram entender. O primeiro aspecto foi como queres ser honrado. Como desejavas ser honrado. Eu vou-lhe dizer qual é a grande honra que eu procuro. É chegar diante de Jesus e Ele poder-me dizer só estas palavras. Bom e fiel servo. Só isso. Porque significa que o que eu fiz foi reconhecido. E é isto que cada um de nós deve procurar como cristãos. Se o povo que entrar nesta casa vir um povo que não busca honra nem protagonismos, um povo que não busca altar nem protagonismo de louvores, eu quero-vos dizer que nós vamos transformar em nome de Jesus este conselho para ele. Porque o que a igreja precisa não é de artistas nem de estrelas. O que a igreja precisa é de homens que querem fazer aos outros aquilo que até quem sabe um dia lhe possam fazer a ele. Ao longo da nossa vida, eu e a minha esposa temos servido pessoas, temos honrado pessoas, temos feito bem a pessoas. E não, eu pelo menos não. A minha mulher é mais mimada que eu. Mas as mulheres necessitam mais mimo que nós, não é? Os homens são mais secos, mais brutos. Mas ela já precisa... A mulher já precisa do mimo. Ela fez alguma coisa, ela sempre pergunta, olha meu marido, o que é que tu achaste? Eu não pergunto nada. Não pergunto se gostou da pregação, não pergunto o que é que achou, não pergunto nada. Porque não estou nem aí para essas coisas. Não é? Mas as mulheres não, elas querem saber com pormenor
gosto, há irmãos que chegam ao pé de mim, pastor, que palavra, fico feliz, e fico feliz e ao mesmo tempo sinto-me envergonhado, porque eu não sou digno de qualquer elogio, porque se alguma vez Deus me usa em alguma mensagem, é só a misericórdia dele. É a misericórdia. Porque intelectualmente não sou assim tão inteligente. Mas, irmãos, que quando nós não buscamos honra, quando nós fazemos debaixo de uma humildade, seja o que for, nem que seja limpar a casa de oração, nem que seja limpar a sanita da igreja, quando o fazemos numa atitude boa, de sentimento completamente retirado, qualquer sentimento de intenção, de lucro ou de outra coisa qualquer, eu quero te dizer que Deus te prosperará e abençoará de uma forma que tu não tens noção. Eu ontem estava a arrendar a casa a uma pessoa, só para vocês terem uma ideia, tivemos aí na imobiliária uma moradia e tive 50 e tal e-mails para responder. Não respondia nenhum porque não valia a pena. Eu só precisava de uma família. E acabei por uma senhora, e eu não sei onde é que ela tirou aquilo. Ela é muito católica, catequista, e partilhámos ali uns momentos, ficou com a casa, e ela disse assim, eu disse, olha, a conversa chegou a este ponto, e ela disse-me assim, não sei como é que ela me disse aquilo, sabe, é por isso que o senhor é tão abençoado, dentro do contexto da conversa. E eu disse, sim, graças a Deus sou uma pessoa, sinto-me bastante abençoado. Não preciso de reivindicar que sou abençoado. Os outros há que podem ver. Não preciso dizer que sou santo. Tu há que tens que ver. Não preciso dizer que sou honesto. Os outros há que têm que dizer. Há dias eu estava a vender um apartamento no Covão do Coelho. E a senhora dizia-me assim, ó Sr. Paulo, eu confio muito em si. Disse-me aquilo umas 50 vezes. Para exagerar um bocadinho também. O Senhor Jesus também exagerava, dizia umas hipérboles. Hipérbole é uma linguagem figurada aumentada. E eu disse, senhor, não vou dizer o nome porque pode parecer mal. E entretanto a senhora, depois de lhe mandar toda a documentação, ela começou a pedir, começou a dar sinais de desconfiança. E eu disse-lhe esta frase. Minha querida amiga, se você não confia na documentação, contrate um advogado ou desista do negócio. Eu vou dizer uma coisa destas como vendedor. Ela não soube que ela ficou magoada, mas depois até soube que ela ficou triste comigo. Mas o que é facto é que, e depois, no dia seguinte, voltei-lhe a escrever, porque me esqueci de responder uma coisa, e entretanto liga-me uma senhora doutora. E eu disse, senhora doutora, ainda bem que você ligou, porque aquela senhora estava a ficar tão desconfiada que não me parece nada mal que alguém desconfie. Porque nós, irmãos, temos que admitir, e vocês, muitos estrangeiros, você tem que aceitar que desconfiem de si. Aceite. Não fique revoltado. Olha que eu sou uma pessoa honesta, esqueça isso. Não está escrito na testa que você é honesto. Ai, mas eu sou da igreja do pastor Paulo, também não está lá escrito em lado nenhum que você é honesto. Honestidade não se reivindica, demonstra-se. Nós precisamos de entender o que é os princípios de Deus para a nossa vida. Não vale a pena eu dizer que eu sou uma pessoa séria. Vale a pena? Eu vendo alguma coisa? Olha que eu sou muito sério. Você vende alguma coisa? Não vende. Seja. E deixe que os outros falem de si. É os outros que têm que dizer que você é sério, não é você. Quando eu digo a alguém, e alguém me liga, desculpem estar a misturar negócios com a palavra, mas às vezes é necessário. Porque há irmãos brasileiros aflitos para arranjar casas. Há estrangeiros de muitos países, argentinos, há muita gente a chegar a Portugal. Muita gente mesmo. E eles ficam zangados com quem lhe diz, ai, mas o senhorio exige isto e aquilo. Você diga assim, e exige muito bem. Porque não está escrito em lado nenhum na testa que nós somos sérios. E aqueles que parecem são os piores. Sabia?
Aqueles que parecem sérios pela roupa, pela forma de falar, às vezes ainda são os piores, porque quem engana os bons vigaristas são os que têm bom aspecto. Porque se forem a cheirar mal com ramelas e ranhoca, ninguém lhe fia nada. Se for todo roto e a cheirar mal, ninguém lhe aluga uma casa. É mentira o que eu estou a dizer. Seja você, não reivindique o que você é. Não diga. Jesus a muito poucas pessoas disse quem ele era. Disse à mulher samaritana. Disse aos discípulos. E a pouco mais. Quem de facto ele era. Nós somos cristãos, pode dizer amém? Mas isso não nos dá valor nenhum perante a sociedade. Nada, zero. Se fosse Bill Gates, se fosse Cristiano Ronaldo, se fosse Messi, então podia nos dar alguns privilégios. Mas ser cristão não nos dá privilégio nenhum no mundo. Mas se formos de facto cristãos, temos aquele que é o dono do mundo a nos dar os privilégios. Amém? Aquele que está aqui em espírito e em verdade. É esse que nos defende. É esse que faz os milagres. É esse que nos arranja a casa melhor de Orém. É esse que nos dá o melhor trabalho. É esse que pode curar as nossas enfermidades. É esse. Não é o vizinho, não é o pastor, não é o irmão que é influencer, não é o ministro que é influencer. O que a igreja tem como mais-valia é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Amém? Não busque honra, não busque privilégios, não busque nada disso. Faça aos outros aquilo que gostaria que fizessem a si. Como você deseja ser julgado? Pergunto eu. Às vezes nós... Olha, e isto é o segundo aspecto da nossa meditação. Como é que tu queres ser julgado? A medida, a Bíblia, o Senhor Jesus disse, na medida com que medires, serás medido. O Senhor Jesus disse em Lucas 6, verso 41, porque atentas tu para o argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então podes ajudar o teu irmão. Irmão, enquanto você vir que tem defeitos, não olhe para os defeitos dos outros. No dia que se sentir perfeito, vai amar o irmão com defeitos e vai ajudá-lo a ser mais perfeito. É isso que a Bíblia está a dizer. Não é? Você não acha que eu tenho defeitos? E muitos. Ali estou quase como a Anabela. E muitos. Porque o apóstolo Paulo, que dá-me a ideia que era muito mais perfeito que eu, ele disse de si próprio, miserável homem que eu sou. Quem me livra deste corpo cheio de vontade de fazer coisas erradas? O bem que eu quero fazer não faço e o mal que eu não quero fazer, esse faço. Quem és tu para julgar os outros? Para olhar para o irmão que está no altar e que soubeste que ele disse aquela coisa, soubeste que ele errou contigo, soubeste que ele errou com o outro. Quem és tu para estar a meter defeito? Eu tenho dito a 2 ou 3, qualquer dia vou pôr aqui uma pessoa a pregar. E olha que o mês todo de fevereiro dei oportunidade para pregar a todos aqueles que ofereceram o seu nome, independentemente da sua fidelidade. Todos os que pediram, espero que não tenham falhado com ninguém. Se eu me esqueci de alguém, falo-me no final, que eu vou dar-lhe essa oportunidade. Mas, porque, irmãos, ouça. Até uma jumenta deu lições. Sabia? Quando você olha para a cruz, você vê 2 malfeitores a falar mal de Jesus, diz a Bíblia. Os 2 falaram mal. Os 2 já zombaram de Jesus. Os 2 estiveram a falar muito mal de Jesus. Olha para este que fazia isto e aquilo, que ressuscitou mortos e agora está aqui enfiado na cruz como nós. Os 2. Mas houve um que o seu coração começou a olhar para Jesus.
e começou a ver o sofrimento de Jesus. E ele disse, realmente, eu estou aqui porque mereço. Mas o que é que este homem fez? O que é que este homem fez para estar aqui a sofrer este dano? E começou a repreender o outro. Para, cala-te. Nem temes a Deus nem a morte. Nós estamos aqui porque merecemos. Mas Jesus nenhum mal fez. Eles não sabem que Jesus tornou-se culpado. Sendo inocente, aceitou a culpa. A tua culpa. A minha culpa. O meu defeito. Para que por causa dele nós possamos alcançar a vida eterna com ele. E aquele homem olhou para Jesus e disse, tu que és perfeito, e eu que não tenho nada de bom, quando chegares ao teu reino, lembra-te de mim. Ele clamou, tem misericórdia de mim. Eu penso, irmãos, que a lição da cruz deste bandido é algo que nos devia de ensinar. Alguém que não mereceu lá estar. Você ainda se pode achar merecedor, porque há 40 anos que é fiel. Há 40 anos que luta contra o pecado. Aquele desgraçado não teve nem tempo de 5 minutos para viver uma vida santa. Não teve tempo. Não deu fruto de arrependimento, a não ser o arrependimento naquela hora. Deus é um Deus de amor. Mas Deus não pode ajudar-te se tu vives a olhar para os outros e a criticar os outros, e a falar mal dos outros, e a apontar o erro dos outros, e és capaz até de dizer, olha, o pastor, aqueles são os privilegiados, são os protegidos do pastor. Quais que? Não é nada protegido do pastor, é protegido de Deus. De Deus. E tu também és. Amados, nós temos que ser uma igreja a olhar uns para os outros com amor, com bondade, com misericórdia, com paciência. E perante o erro contínuo de cada um, temos que perdoar 70 vezes 7. Como queres que olhem para ti? A Bíblia diz que com a medida que tu medires, serás medido. Se tu julgas, vais ser julgado. Amém? Não julgues, irmãos. Bem-aventurados aqueles que não julgam. Bem-aventurados aqueles que têm tolerância, têm amor. O que queres que te façam? Em João 13, o Senhor Jesus, ainda no capítulo do exemplo, o Senhor Jesus, em João 13, eu gosto tanto deste texto. O verso 14 diz, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque vos dei o exemplo. Meus amados, Jesus deu o exemplo de lavar os pés. O que é isto de lavar os pés? Olha, irmão, Jesus não está a mandar lavar os pés numa bacia. E então, alguns irmãos choram tão mal dos pés que o sangue de Jesus tem poder. Não é isto que Jesus não está a lavar. O lavar dos pés era uma prática judaica, era cultural. Eles chegavam à casa de alguém, vinham de sandálias, lembram-se? E vinham com os pezinhos sujos. E o empregado da casa, o empregado, pegava na baciazinha, lavava-lhe os pés, dava-lhe um perfumezinho se fosse uma visita mais honrada, que merecesse mais honra. E lavava os pés para que a pessoa se sentisse confortável. Jesus... Ele despiu-se, diz a Bíblia, pôs um vental, baixou, pegou na bacia e lavou os pés dos discípulos. Para dizer, eu que sou o Senhor e Mestre, ele diz isso. Vos lavei os pés. O que é que vocês querem fazer uns aos outros? Vocês não querem lavar os pés uns aos outros? Jesus não está a mandar lavar os pés fisicamente. Jesus está a dizer que nós fomos chamados para nos honrarmos uns aos outros. Para servirmos uns aos outros. Não temos que lavar os pés, mas podemos fazê-lo num ato profético, num ato simbólico, num ato de humildade. Uma vez a igreja, um pastor esteve aqui, lavou-me os pés, quis fazer esse ato. Não tem mal nenhum, mas o que Jesus quer, mais do que o aspecto físico, porque nós nos concentramos no físico, está a perceber? Na ação. Mas Jesus quer que o nosso coração seja servo. Amém? Servo. E Jesus disse, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Diz o Senhor Jesus no verso 17.
Igreja, se nós aprendermos isto, se nós conseguirmos viver isto, oh irmão, você não tem noção do que vai acontecer. O teu prédio vai ser salvo. Tuas orações vão começar a ser ouvidas. Os milagres vão começar a acontecer. O teu vizinho está doente, vais lá orar por ele. Vais falar do amor de Jesus. Se Jesus não curou, pelo menos Jesus vai salvar. Tudo por tua causa. Tudo porque tu fizeste algo que não precisas de contar a ninguém. Ninguém precisa de saber. Mas aquele que precisa de saber, ele sabe. Porque quem pode compensar é o Senhor. A igreja precisa de pastores, apóstolos, evangelistas, doutores das Escrituras, todos, os 9 dons do Espírito, as 9 características do fruto do Espírito. A igreja precisa dos 5 ministérios. Tudo nós podemos ter sem querer exibir. Eu sou, eu faço, eu tenho, eu consigo. Mas a gente passa a dizer, Ele fez, Ele faz, Ele deu-me sabedoria, Ele concedeu-me inteligência para. Eu hoje sou o que sou pela graça de Deus. É isso que nós, como igreja, fomos chamados a ser. Não fomos chamados a exibir-nos. Não fomos chamados a ser os maiores. Não fomos chamados a humilhar os outros que são mais pequenos. Não fomos chamados por ter um bom carro, achar que o carro do outro não vale nada. O outro é o centra. Centra a água, centra vento, centra chuva. Até o óleo sai e bate-nos nas calças. Mas o outro pode ter mais honra de Deus que tu. Porque o que te identifica não é a tua roupa. O que te identifica não é o teu dinheiro. O que te identifica não é seres patrão ou seres bom funcionário. O que te identifica é aquele que está dentro de ti. E se em ti habita aquilo que é a maldade do teu coração, se o que habita em ti é o fruto negativo, então eu quero te dizer, Deus em ti não habita. Podemos disfarçar a crentes, podemos disfarçar unção, podemos até, irmãos, é tão fácil manipular unção, é tão fácil fazer um culto emocional, é tão fácil dizer, irmãos, agora vamos cantar aquelas músicas com os tons mais graves, que vamos ficar todos no céu, vamos todos chorar, com músicas fantásticas. Oh, irmãos, vamos fazer aqui um culto de oração em que... Mas não acontece nada. É só emocionalismo. É como se fosses um cinema, ver um filme que te emociona. É como se estivesses num teatro a ver para rir ou ver para chorar. Deus não é assim, irmão. Deus, quando entra, Ele transforma. Deus, quando move, quando sopra, as coisas acontecem. Quando Deus soprar sobre a tua vida, eu quero te dizer que tu és um novo homem, uma nova mulher. Quando os rios de água viva nascem em nós, o que sai de nós é Deus. Não é orgulho, vaidade, presunção, eu há que sou. Como aquele quando deste o altar. Foi forte, não foi? Foi. Tiveste bem, tiveste bem. O que é que procuramos? O que é que nós procuramos? O que é que nós desejamos como cristãos? Irmãos, está aqui uma igreja quase cheia. Que exército Deus pode levantar aqui. Que gente incrível Deus pode levantar aqui. Para levantar os muros de Jerusalém. Para podermos conquistar este conselho para Jesus. Oh, irmão, para aquela ambição. Como muitos quiseram abrir uma igreja, depois abriram mais 1000, e uma abre, a outra esvazia, coitadinha da outra. Uma fica cheia à custa da outra esvaziar. Irmão, acha que é Deus nisso? Sê usado por Deus. Deixa Deus te usar. Pega no teu pouco e honra Deus. Que Deus pega no teu pouco e te multiplica. O exemplo começou de Jesus. Se eu vos lavei os pés, que sou Senhor e Mestre, fazei vocês o mesmo uns aos outros. Nunca se esqueça as palavras do nosso Sócrates. Tente mover o mundo
o primeiro passo será mover-se a si mesmo. Se não está a aprender nada hoje ou a lembrar, tenho pena. O exemplo nosso está nas ações que praticamos perante as diversas situações. Tudo é fácil eu honrar com uma boa oferta um amigo, é fácil honrar alguém com alguma coisa nossa quando nos sobra. Quando nos falta, há que o bicho pega. Como queres ser reconhecido? O reconhecimento não é propriamente um título adquirido, mas um exemplo de vida mantido. Você está cá, eu vou repetir. O reconhecimento não é propriamente um título adquirido, mas um exemplo de vida mantido. Eu posso ter um crachá dos mais diversos na minha cabeça, como antigamente, doutor em santidade. Usava-se muito esta expressão há uns anos. Em divindade, não era santidade, é em divindade. Doutor em divindade. Irmãos, a gente pode ter os títulos que quiser. Eu podia consagrar 50 pastores aqui hoje. Podia para aqui fazer muita coisa. Mas eu quero te dizer, ser pastor sem nome, sem título. Ser apóstolo sem título. Faz a obra de Deus sem qualquer título. E no tempo de Deus as coisas acontecem. A honra vai aparecer. Porque quem busca a honra não a merece. Em Marcos 9, diz que chegou a Cafarnaum e entrando em casa perguntou-lhes: que estáis vós discutindo pelo caminho? Jesus perguntou isto aos discípulos. Mas eles calaram-se, porque tinham vergonha de falar o que estavam a falar. Então Jesus sabia, não é? Estamos a falar 9:33 de Marcos. E tinham disputado entre si qual deles era o maior. E ele assentando-se, eu estou a imaginar Jesus, aquele homem bonito, normal, assentou-se. E eles não disseram qual era a conversa, porque eles estavam a ver entre eles quem era o maior. Lembram-se? E ele disse-lhe: vocês sabem a resposta. Ele disse aos 12, porque era o grupo restrito: se alguém quiser ser o maior, seja o último, seja o servo de todos. Se alguém quer ser o maior, seja servo de todos. Só que o que ele não disse foi: ele vai ser o maior, o servo é o maior, o que serve é o maior, mas não é necessariamente reconhecido pelos outros. Porque Jesus também não foi. Ele foi o maior e morreu na cruz. Os apóstolos foram os maiores e todos foram decapitados, outros mortos, outros sem fim. No Evangelho, ser maior é ser servo. No mundo, ser maior é mandar, é poder. Nós precisamos de entender o que é que Deus tem para a nossa vida. Nós fomos chamados para ser servos. Fomos chamados para servir o próximo. Eu tenho ensinado que há duas coisas que Deus pede à igreja. Primeira, a igreja nasceu para adorar. Estamos aqui para adorá-lo. Não estamos aqui para falar de mim, estou a falar dele. A igreja foi chamada para adorar, para honrar, para cultuar a Deus. A segunda missão da igreja é para servir os outros. Você não tem outra missão. A primeira é você para Deus e Deus para si. A segunda é você para os outros. Porque a missão que Jesus deu foi, Mateus 28, Mateus disse: ide, anunciai, ensinai. A nossa missão é ensinar. É falar do amor de Jesus. Não é impor o Evangelho, não é obrigar ninguém a receber o Evangelho, mas é ensinar. Se eu fizer isso, irmãos, coisas grandes vão acontecer. Ser servo de todos. Igreja, vamos mudar o nome da igreja, a igreja dos servos. Era bom, não é? Só não atraía era ninguém. Acho que ainda ninguém se lembrou desse nome. Já deve de haver, que está a igreja com todo o nome. Servos.
Para terminar, irmãos, para concluir, em Tito capítulo 2, de 1 até 10, diz coisas incríveis para todos nós. E eu vou ler tudo. Vou ler porquê? Porque era o apóstolo Paulo a dizer para a ilha de Creta, para a igreja onde estava Tito, que ainda hoje é a maior ilha da Grécia, uma das maiores ilhas da Grécia, vive cerca de, não chega a 1 milhão de pessoas, 700 mil pessoas. E ele estava a dizer a Tito, arruma essa casa está desarrumada. Mas ele depois começa a dizer estas coisas. Eu vou até ler por ali, mas vocês ali não conseguem ver. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos, ouçam, que sejam sóbrios. Os velhos que sejam sóbrios, o que é que diz ali? Sãos na fé, prudentes, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, ai os maridos agora, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, quer dizer que podiam beber uma pinguinha. Temos que arrumar isto. Só uma pinguinha. Ó mulher, só um niquinho pequenino, está bem? Não dadas a muito vinho, mestras no bem. Para que ensinem, olha a missão dessas senhoras, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos. Ouviste, Maria? A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens, os que sejam moderados. E olha o que é que ele diz para Tito. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Não tendo nenhum mal que dizer de vós, exorta os servos, e estes servos aqui é os escravos que havia na igreja. Ok? Eram pessoas que ainda viviam como escravas. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem. És escravo? Ok, agrada aos teus senhores, porque tu és um cristão, já não és um escravo qualquer. Agora imagina nos nossos dias, os empregados que são capazes de entupir a sanita, são capazes de estragar, deixar alguma coisa estragada para o patrão ter prejuízo. Nós, igreja, nós cristãos, somos os melhores funcionários deste mundo. Amém? Não importa se ganhas muito ou pouco, sê o melhor, que a seu tempo Deus te vai honrar. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento de doutrina de Deus nosso Senhor. Queridos, nós fomos chamados para uma vida incrível. Só para gente valente é que consegue. Só os valentes conseguem viver assim. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso, diga comigo, e humilde de coração. Vamos dizer juntos, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Eu pedia que ficássemos de pé. Vamos fechar os nossos olhos. E numa atitude de reverência, mais baixinho, numa atitude de reverência, faz um exame ao teu coração. Eu não sei se algum de nós nesta manhã, depois de uma mensagem destas, que não é nada empolgante, que não é nada atrativa, que não é nada emocionante, se alguém quer seguir Jesus desta maneira. Mas este é o caminho mais que excelente.
Ontem partilhávamos aqui na nossa escola do Connected, que falávamos sobre os dons, e o apóstolo Paulo termina o capítulo 12 de 1 de Coríntios dizendo: buscai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E o versículo seguinte é: ainda que eu tivesse todos os dons, mas não tivesse amor, não valia de nada. Ou seja, o caminho mais excelente não é o caminho dos dons, é o caminho do amor. Amar, cuidar. E Deus tem os dons para a igreja, os ministérios para a igreja, mas o caminho mais excelente é o caminho do amor. Amém? Queridos, eu não sei se... Feche os seus olhos. Eu pergunto nesta manhã, alguém nesta manhã quer entregar a sua vida a Jesus e dizer: eu quero lutar para viver dessa maneira. Eu quero viver dessa forma. Levanta a tua mão, eu quero orar por tua vida. Alguém quer aceitar? Estou vendo um braço, outro braço. Mais alguém quer aceitar? Estou vendo ali outro braço. Não baixe o braço. É todos de olhos fechados, irmãos. Todos de olhos fechados. Não tenha vergonha. Alguém quer receber Jesus nesta manhã e entregar a sua vida? Então eu vou orar por quem tem os seus braços no ar. Pai, em nome de Jesus, Tu estás vendo todos os braços no ar. Oh Pai, em nome de Jesus, que esta seja a hora de arrependimento, de novo nascimento, que haja alegria nos céus por estas vidas que estão entregando o seu coração a Jesus. Pai, eu entrego cada um deles em Tuas mãos. Eu rogo a Tua intervenção. Eu rogo a Tua misericórdia sobre eles. Eu rogo, Deus, para que rios de água viva corram dentro deles, para que através das suas vidas multidões conheçam a Tua palavra, multidões recebam Jesus. Pai, eu oro nesta manhã para que o milagre de Deus possa acontecer em cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Eu oro também nesta manhã, Espírito Santo. Se algum de vocês está doente, se algum de vocês precisa de um milagre, levanta a sua mão, eu quero orar por si também. Oh Pai, em nome de Jesus, Tu que estás online também, podes fazer um gesto, podes também receber esta oração. Recebe esta oração. Pai, em nome de Jesus. Tu és o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que batiza com o Espírito Santo, o Deus que renova, o Deus que restaura, o Deus que faz novas todas as coisas, o Deus que do nada pode fazer todas as coisas. Eu oro em nome de Jesus para que Tu possas curar, libertar agora mesmo todo aquele que precisa de um milagre, em nome de Jesus e para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém.